Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus entra na casa de Simão Pedro e acontece aquela famosa cura da sogra de Simão. Logo em seguida, São Lucas faz dois sumários. Primeiro, ele fala da cura dos doentes, de uma forma geral, né? E aqui ele apresenta Jesus como aquele que impõe as mãos sobre cada uma das pessoas e curava. E depois, os exorcismos. Ou seja, Jesus, ele, digamos, usar uma palavra difícil, apostrofa, ou seja, se dirige aos demônios, né? Realmente com grande intensidade. E é assim que eles deixam os endemoniados. Esse é o primeiro grande sumário, curas e exorcismos. E depois, um segundo grande sumário, Jesus vai pregar o Evangelho. Ou seja, ele não se detém na realidade das curas e dos exorcismos, mas ele vai para levar o reino de Deus, o anúncio do Evangelho a todos os lugares. O que é que nós podemos tirar desse Evangelho? Aqui eu estou apresentando o Evangelho sumariamente, porque são três partes bem claras, né? São três sessões bem claras. Bom, em primeiríssimo lugar, vamos para a realidade da sogra de Simão Pedro. Veja, ela está com uma grande febre. É isso que diz São Lucas. A tradição nos diz que São Lucas era, além de apóstolo de Jesus, antes ele teria sido médico, né? E é por isso que São Lucas é o padroeiro dos médicos. E é interessante mesmo que a gente vê no Evangelho de Lucas essa tendência de olhar para os detalhes como um olhar mesmo de médico. Por exemplo, São Lucas é o único que nota na agonia de Jesus no Horto das Oliveiras que ele suava como gotas de sangue, né? Isso aqui é um detalhe realmente médico e coisas assim. Aqui na cura da sogra de Pedro, São Lucas recorda que ela está sofrendo, está oprimida por uma grande febre, piretomegalo. E aqui essa abundância de detalhes, porque São Lucas, como médico, sabia o que era uma febre. Veja, nós estamos aqui no tempo em que não existem os antibióticos. Uma febre era grande desse jeito, era praticamente uma condenação de morte. Era muito fácil que uma pessoa tomada por grandes febres viesse a óbito. Por isso, aqui, São Lucas está falando realmente. Jesus está lidando aqui com uma mulher que estava em estado grave. Porque quando a gente diz assim, a sogra de Pedro estava com febre, né? Então, nossa tendência hoje em dia é chegar e dizer assim, toma uma Novalgina, né? Vai lá e faz alguma coisa para baixar a febre. Mas são outros tempos. Aqui, uma febre podia ser realmente uma infecção galopante, como ainda hoje pode ser, só que eles não tinham os meios para combater e para debelar isso daqui. E Jesus, né, enfrenta esta realidade soberanamente. Jesus aqui se coloca sobre a mulher que está num plano mais baixo, Jesus sobre ela, e ele então não se dirige à sogra de Pedro, não fala com ela, mas ele se dirige à febre, né? Ele vai e diz para a febre, né? Epitimesen. Então ele diz à febre, e a febre então a abandona. E a abandona de tal maneira que ela se põe a servir. É a diaconia, né? Ou seja,
aqui a sogra de Pedro é curada para servir. E aqui, como nós estamos no Evangelho de São Lucas, é bom nós nos recordarmos, né, que São Lucas já nos dizia antes no Evangelho, para que libertos das mãos dos nossos inimigos, nós os sirvamos sem temor. Essa parte que vem do hino de Zacarias mostra claramente o projeto de Deus para o seu povo de Israel e para nós hoje cristãos. Ou seja, Deus, lá no Antigo Testamento, libertou o povo do faraó, para que libertos da mão dos nossos inimigos. E esse povo era chamado então agora a servir a Deus na liturgia, servir a Deus na obediência, servir a Deus na vida, para que libertos das mãos dos nossos inimigos, nós os sirvamos sem temor, em santidade e justiça todos os nossos dias. Então, ut liberati serviamus, para que libertos nós sirvamos. E é exatamente isso que acontece com a sogra de Pedro. Tendo isso em vista, olhando para essa dinâmica que Jesus apresenta logo aqui na cura da sogra de Pedro, então nós podemos ver o resto do Evangelho. Jesus então vai e começa a tocar nos doentes, né, do corpo de Cristo. Aqui você pode lembrar claramente as comunhões que você recebe, né? É o mesmo Jesus que está tocando você. Jesus toca nos doentes. Jesus se dirige aos demônios e os repreende. E por que Jesus faz isso? Para que, libertos da mão dos nossos inimigos, nós os sirvamos. Então, quando o povo que estava recebendo tantas curas e tantas libertações quis segurar Jesus e chegar e dizer: não, peraí, Jesus, fica aqui, né? Cura a gente. Jesus diz: não, nada disso. Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades, pois para isto é que eu fui enviado, né? E essa realidade, para isto é que eu fui enviado, nos recorda exatamente que uma vez que a gente é liberto das mãos dos nossos inimigos, nós precisamos ir. Nós precisamos levar outras pessoas para Deus. Nós precisamos dessa diaconia da sogra de Pedro, né? O serviço de levar outras pessoas para Deus. E nós somos libertos da mão dos nossos inimigos, fomos libertos da doença, fomos libertos das opressões demoníacas, não simplesmente para nós, mas para os outros, para servir. E o serviço de levar a verdade, de levar a boa nova, de evangelizar. Então, assim, pegando isso tudo e colocando aqui numa aplicação bem clara da nossa vida, você já entendeu, mas eu estou aqui só explicitando. Meu irmão, minha irmã, você tem que lembrar o seguinte: Deus nos salva. Mas a melhor forma de você se salvar é você ir agora salvar os outros. Né? Ou seja, Deus vai e me dá a graça, me tira da morte. Nós, com o pecado mortal, nós estávamos condenados à morte eterna, como a sogra de Pedro estava condenada, com aquela febre tremenda, a uma infecção generalizada, a uma coisa grave. Mas nós fomos salvos das garras do inferno, né? Exatamente para servir a Deus e levar outros irmãos. Nós precisamos, porque fomos tão amados por Jesus, precisamos amar Jesus de volta e amar Jesus de volta convertendo os outros, servindo a Deus nos outros e levando-os para o Evangelho e para a verdade. É necessário, né, que nós, como Jesus, saiamos anunciando o reinado de Deus. É para isso que nós fomos enviados, como Jesus foi enviado, né?
palavra enviado é apóstolo, né? Apestalen. Então, aqui, Jesus enviado, Jesus nos envia também. Libertos das mãos dos nossos inimigos, nós os sirvamos, pregando o Evangelho a todos os seres humanos, a todos os homens de boa vontade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.